Bem-vindo ao canal Leitura Diária. Muitas vezes não encontramos um espaço para uma leitura diária da Bíblia. É prudente e sábio aquele que procura conhecer mais da palavra de Deus. A intenção destes vídeos é de auxiliar a sua caminhada com Deus. Procure acompanhar um capítulo por dia. Você irá enxergar como isso pode mudar sua vida. Pondere o que aprender em Marcos 8 para fortalecer seu entendimento e testemunho de Jesus Cristo para a sua vida. Vamos fazer uma pequena oração antes de acompanharmos este vídeo. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, te pedimos que nos abra o entendimento para a Tua palavra e nos ajude para podermos colocar em prática os ensinamentos que veremos neste capítulo. Te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanhe até o final. Deixe um comentário abaixo, pois quanto mais comentários, mais a plataforma irá apresentar para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, para seres avisado dos novos vídeos. No final desta leitura deixarei uma mensagem interessante sobre o texto para que possas meditar. Marcos capítulo 8 Tradução, Almeida Revista Atualizada 1993. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda Satanás! Por que não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Concluindo, Jesus realiza milagres necessários, mas aprofunda os ensinos e questionamentos aos seus discípulos. Ele queria levá-los a refletir, a desenvolver a mente e a falarem com suas próprias palavras acerca do que viam e testemunhavam. Ele ensina o peso da escolha em segui-lo, deixando claro a renúncia necessária. Os discípulos nem sempre entendiam o que Jesus dizia, mas tinham fé nele. Esse é um conceito importante desse capítulo. Os fariseus exigiam um sinal para provar-lhes o que não compreendiam. Jesus os advertiu sobre o fermento dos fariseus e a não se tornar cego como eles. Mas a cegueira já os havia envolvido de tal maneira que eles perderam completamente o foco. Eles pensaram que Jesus estava falando sobre o pão físico. E hoje em dia essa cegueira tem alcançado muitas pessoas, que somente querem enxergar o plano deste mundo. Devido às situações adversas que presenciamos. Olhando somente para a realidade natural da situação, porém devemos estar olhando para a realidade sobrenatural. Jesus tem a cura para essa cegueira. Como observamos no versículo 22 deste capítulo. Pare de olhar para o natural, o problema, e comece a enxergar o sobrenatural de Deus para a tua vida. Deus trabalha no sobrenatural e até o que estava para dar errado, se cremos com fé, tudo pode mudar. Ele transforma um quadro de derrota para um quadro de vitória. Creia. Assista o próximo capítulo amanhã.